Jamile Davis, pronta para conversar conosco, porque sexta-feira Jamile passa por aqui para conversar com a audiência da Auriverde Brasil. Jamile, querida, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pitoli, bom dia para toda a audiência, para os nossos ouvintes lá no X, tem muita gente escutando, né, a Auriverde pelo X. Eu gostaria também de convidá-los para poder ir para o YouTube e poder assinar, porque a Auriverde precisa sair desse número. Eu quero ver 3 milhões, viu, Pitoli? Está na hora de chegar a 3 milhões. Vamos logo para os 3 milhões. Eu também quero ver. Eu quero ver mesmo, né? Que alegria vai ser para nós. A gente vive... Sabe o que acontece, Jamile? Como a Auriverde não tem problema de tratar de temas, por exemplo, voto impresso, anistia... Aí a gente acha que vai sair da sombra, volta para a sombra. Acha que vai sair da... volta para a sombra. Né? Porque nós somos... Sabe aquele menino teimoso? Pitoli é um menino teimoso. Sei bem, é por isso que eu faço parte do time, né? Relevei um Shadowban logo hoje pela manhã. Você levou um? Pô, bem-vindo ao clube, Jamile. Eu levo sempre, né? Mas eu recebo isso como uma medalha Exato. de idoneidade, porque hoje em dia, se você não está falando a verdade, você está do outro lado. Então, aproveitar e pedir aí para a audiência, né? Para aqueles que me seguem, que dê uma ajudinha, porque a amiga de vocês aqui tá puxado, viu? Tá puxado, mas eu sigo sorrindo, porque eu sei para onde é que nós estamos indo. É isso aí. Jamile, acho que o assunto que você traz hoje é de extrema importância, porque a gente sabe que é um problema crônico, acho que pode tratar dessa forma, né? A questão da imigração, dos ilegais hoje na Europa, isso se tornou um problema crônico. Como combater isso? No Reino Unido já tem um levante contra isso? A população começa a se levantar contra essa situação, Jamile? Sim, Pitoli, eu achei importante trazer essa pauta hoje aqui para a audiência exatamente por esse motivo. Como é que a população está reagindo à questão da imigração ilegal? Os números que eu vou apresentar para vocês, tá bem difícil de conseguir compilar a verdade por trás do atual governo do Keir Starmer, que é do Partido Trabalhista aqui na Grã-Bretanha. Por quê? Porque simplesmente não há uma consistência nos números que eles estão apresentando. E aí eu tomei a liberdade de combinar, dar uma olhadinha nos sites oficiais e nas fontes das quais eu confio, para poder apresentar para vocês o que é que está acontecendo com a imigração ilegal aqui na Grã-Bretanha. Nesse último ano, tem um pouco mais de um ano que o governo do Keir Starmer está no poder, nós tivemos recordes. Ele está, assim, quebrando todos os recordes que ele disse durante a sua campanha que iria estar diminuindo, né? Na realidade, nós tivemos um aumento e cerca de entre 40 e 50 mil imigrantes ilegais entraram no país nesse último ano, sendo que 35 mil desses imigrantes, eles estão ocupando hotéis. Exatamente o que você escutou. Eles estão entrando no país de forma ilegal, seja por barquinhos que atravessam o Canal da Mancha entre a França e a Inglaterra, ou até mesmo em aviões onde eles estão com vistos de estudante e aí não retornam para o seu país. Enfim, essas pessoas que estão pedindo asilo, elas estão sendo colocadas em todo o país, um pouco mais de 200 hotéis em todo o país. Escuta bem, 200 hotéis em todo o país, entre 3 estrelas para cima, onde os donos desses hotéis foram meio que forçados a fechar esse contrato com o governo. E aí você fala forçado por quê, Jamile? Nós saímos de uma pandemia mundial onde muitos negócios sofreram consequências que jamais serão reparadas, e durante dessa sedução, né, do dinheiro, onde o governo vai e faz, olha só, dono de hotel, se você fechar esse contrato comigo aqui, onde nós vamos estar usando as suas facilidades, você vai receber esse dinheiro aqui, e são milhões, já que 5,7 milhões de libras são gastas diariamente com imigrantes ilegais na Grã-Bretanha. As pessoas, os comerciantes, os donos de hotéis, eles ficam tentados a estarem fechando esse negócio com o governo até 2029. Qual é o problema que nós temos nisso? A grande maioria desses imigrantes são homens em idade militar, que não falam inglês, e que muitos, e eu estou falando em uma quantidade significativa aqui, estão sendo acusados de crimes pequenos, como furto
e também crimes grandes, como até tentativa de estupro. Tá? Então, o que é que os britânicos estão fazendo há 4 semanas? Os britânicos estão indo em todo o país, todo o país. Nós não estamos falando de apenas um local ou apenas uma data. Hoje, por exemplo, eu consegui confirmar 20 locais onde nós teremos manifestações, protestos contra a imigração ilegal no país. E vale lembrar, Pitoli, que esse final de semana aqui na Grã-Bretanha é um final de semana longo, segunda-feira aqui é feriado. Está um sol maravilhoso, as pessoas poderiam estar aproveitando o seu final de semana, vai ter carnaval em Notting Hill, em Londres, no final de semana também, ou seja, as pessoas poderiam estar fazendo outras coisas, mas não. Elas estão indo para as ruas protestar contra o que está acontecendo com a cultura e com a realidade da Grã-Bretanha, porque essas pessoas que estão sendo colocadas em hotéis estão levando uma vida muito mais confortável do que muitos britânicos que trabalham, pagam seus impostos e não conseguem marcar um médico, não conseguem colocar seus filhos dentro das escolas que querem e ainda por cima estão sofrendo violência por causa deles. Então, assim, qual é a mensagem, né, na realidade, que nós estamos querendo? Eu falo aqui todo o povo britânico querendo dar ao governo. Vocês que são pagos por nós, que foram eleitos por nós, precisam nos escutar. E está vindo, sim, a consequência. Essa semana nós tivemos o cancelamento do contrato com um hotel chamado The Bell Hotel, que fica em Essex, próximo a Londres, onde os britânicos, as pessoas dessa cidade, é uma cidade muito pequenininha, próxima a Londres, mais de 20 mil pessoas foram para as ruas, ficaram na frente do hotel, dizendo não queremos esses ilegais aqui. E, acredite, um juiz da Suprema Corte hoje deu a ordem para fechar, que não vai mais ter imigrante ilegal ficando ali. Ou seja, ouviu o apelo popular e, por esse motivo, cria-se uma jurisdição. Várias prefeituras em todo o país já estão começando a até liderar esse tipo de protesto para que esses imigrantes não estejam chegando em suas cidades, em suas pequenas vilas e até mesmo nos grandes centros. Jamile, e aí você tem Pode falar. Eu ia fazer uma pergunta ingênua para você até seguir na tua fala. Uma pergunta pode parecer ingênua, mas acho que é importante para a audiência. Por que facilitaram tanto a vida desses ilegais? Qual é o objetivo desses globalistas, desses que aí estão, né, dessa esquerda, desses que incentivaram esse movimento? Né? Onde eles queriam chegar com isso? O professor Olavo de Carvalho nos explicou isso de uma forma brilhante, né, Pitoli? Existem 3 fases desse plano de dominação do Ocidente pelo Islã, pelo islamismo. Na realidade, a primeira parte nós tivemos, segundo eu aprendi há muitos anos atrás, e tem muitos livros falando sobre isso. Quem não conhece o trabalho do professor Olavo, vale muito a pena, né, dar uma olhadinha nisso. A primeira fase, ela foi a questão da influência, né, onde você tinha um diretor de escola que era cristão, vamos colocar um diretor muçulmano, onde nós tínhamos em Hollywood, né, filmes celebrando quanto que é bom ser patriota, os Estados Unidos vencendo guerra, ajudando o mundo. Vamos colocar algumas coisas de ideologia de gênero. Na verdade, a primeira fase era sobre enfraquecer a nossa base, a nossa fundação e o cristianismo. Na segunda fase, nós tivemos essa influência econômica, né, onde nós temos hoje em dia as grandes potências econômicas mundiais, elas estão no Oriente Médio. Então, eles começaram a investir no Ocidente, e os governos e as empresas, aqueles que estavam abertos para serem dinheiristas apenas, se preocupando apenas com a parte financeira, abriram as portas para que eles entrassem. Então, essa imigração, que é a terceira fase de pessoas agora, ela é a última fase. Houve uma influência durante muito tempo com todo
com toda a complacência, porque isso é muito importante falar, do Ocidente, e aqui na Grã-Bretanha, o britânico é complacente. O britânico, por natureza, é uma pessoa boa, é uma pessoa educada, gentil, que abraça todas as culturas. A Grã-Bretanha se orgulha muito, né? O rei Charles, por exemplo, ele ainda é o head of state, ou seja, ele ainda é o chefe de Estado de mais de 100 países no mundo inteiro. Então, a Grã-Bretanha se orgulha dessa troca, seja no Caribe, seja na Austrália, em outros países que teve influência, que esteve, né, contribuindo para o crescimento e depois saiu. Então, assim, a Grã-Bretanha tem esse quê de estar ajudando e também está abrindo as portas para outros países. Mas é importante identificar que o britânico hoje entende muito bem que esse comportamento em ser leniente à entrada e saída de pessoas precisa estar alinhado com os valores britânicos. Não adianta você deixar entrar aqui pessoas onde elas seguem uma religião que não respeita as mulheres, por exemplo, que acha que é comum você abusar de crianças, porque sim, existem ainda hoje, eu vou tentar fazer até uma postagem sobre isso, porque nós temos mais de 40 países no mundo, Pitoli, onde é permitido que crianças se casem. Então, assim, esses valores ocidentais, o que a gente sabe que não é correto, não pode ser misturado com culturas que acham que coisas desse tipo podem acontecer sem nenhuma repercussão. Então, assim, quando você pergunta por quê, essa terceira fase, ela é a final, ela é, vamos fechar, vamos tapar aqui a panela com o nosso plano. Só que eles não contavam com, pelo menos aqui na Grã-Bretanha, o levante e o acordar dos britânicos. Eu permaneço muito confiante, porque o britânico percebeu que não está lutando, não está defendendo o seu país. A consequência disso é muito grave para as nossas famílias, para as nossas vidas, e eu acredito que vamos ter uma mudança. Essa semana houve uma campanha que está tomando conta de todas as redes sociais aqui, onde todo mundo resolveu colocar em suas casas, pintar nas suas paredes, colocar nas ruas a bandeira de Saint George, aquela bandeira branca com a cruz vermelha, que é a bandeira inglesa. Em outros locais no país inteiro, as pessoas estão usando a Union Jack, que é aquela bandeira azul, branca e vermelha, que é a comum, onde todo mundo sempre vê. Por que estão colocando a de Saint George, que é o Santo Jorge? Para mostrar que esse país é cristão, para mostrar que esse país tem valores. As pessoas estão se levantando, sim, estão tendo a liberdade de falar. Claro que existem, a maioria, mais de 95% dos protestos são de paz, não estamos tendo problemas, mas quando existe algum problema e a polícia atua de forma que não é apropriada, tipo aprisionando uma pessoa, você tem certeza que na hora seguinte 10 estão ali para poder representá-la. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma resistência de forma inteligente, pacífica e que está funcionando, sim. Eu acredito que que vamos ter mudanças com relação a isso, porque hoje também saiu uma pesquisa que em cada quatro funcionários do governo, vamos dizer assim, vereadores, deputados, né, porque aqui é diferente, do governo atual de esquerda, está pensando em sair do Partido Trabalhista devido às políticas que o Keir Starmer está adotando. Então, sim, eles estão com os planos deles, seguindo da forma que eles queriam, mas eu acho que eles não contavam e não lembravam que a Grã-Bretanha, apesar de pequena, que conquistou, que ajudou, que industrializou o mundo inteiro, é feita por britânicos, e os britânicos não vão ficar quietos, não.